Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Para quem está entrando ao vivo, para quem está assistindo gravado, hoje nós antecipamos o horário da nossa ministração, que acontece toda terça-feira às 19 horas ao vivo lá no Instagram. A gente está entrando agora às 4 da tarde. Por quê? Porque à noite às 7 eu tenho um compromisso familiar. Então a gente adiantou para vocês não ficarem sem o nosso compromisso de terça-feira. E como prometido, que a gente prometeu na última semana, que a gente ia falar sobre salvação. A gente vai falar sobre salvação e sobre amor hoje. Entender o que é salvação, tem que ser salvo do quê? Porque a verdade é que a gente às vezes não entende do que se trata a salvação. Então sejam bem-vindos, Joana, Ivan, Matheus, William, André, Carolina, todo mundo que tá aí. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Juliane, como é que tá funcionando aí? Tá funcionando bem pra vocês? A gente vai começar então, tá? E aí o pessoal que for aparecendo vai chegando junto também. Então hoje a gente vai entender o que é salvação. Porque quando a gente pensa assim na nossa vida espiritual, o que é ser salva? E por que Jesus é o fruto, né? É o nosso salvador? Essas dúvidas elas são bastante comuns e foi por muito tempo pra mim. E ao longo da minha trajetória estudando, eu fui entendendo. E hoje eu trouxe aqui pra vocês um raciocínio lógico que tem começo, meio e fim. Inclusive também tenho um pouco de ciência, eu trouxe um pouco de ciência para vocês entenderem que história é essa de salvação e o quanto isso tem a ver com ciência. Então eu trouxe também para vocês essa visão que a gente vai trazer mais pro fundo, mais pro final. Então a gente vai começar a entender que, primeiro, todo ser humano precisa de salvação. Não importa se você é uma pessoa que tá bem, que tá mal. A salvação ela é uma necessidade do ser humano. A diferença é que tem algumas pessoas que sabem que precisam de salvação e já reconheceram isso, e algumas que ainda não reconheceram que precisam da salvação. E aquelas que já receberam a salvação e já estão vivendo uma nova vida. Então a salvação ela é algo que está disponível para todo mundo, é algo gratuito. E essa salvação, ela tem fases e etapas, conforme você vai compreendendo primeiro a sua necessidade dela e como ter essa salvação, tá bom? E como a gente conversou na nossa última ministração, que a gente falou sobre a Bíblia, por que a Bíblia é importante, por que a gente usa a Bíblia é a palavra de Deus, então a gente vai se fundamentar em questões espirituais dentro da palavra de Deus. E lá, em Romanos, na carta que Paulo, o apóstolo Paulo, que conviveu com Jesus, escreveu aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, deixa claro que, pois todos pecaram, então todo mundo é pecador, eu não sou melhor que ninguém, você não é melhor que ninguém, o padre não é melhor que ninguém, o pastor não é melhor que ninguém, o papa não é melhor que ninguém, todo mundo é pecador. E todo mundo que pecou é destituído da glória de Deus. Então o pecado ele é visto como algo que causa separação entre o ser humano e o seu Criador, o seu Pai eterno, aquele que tem total domínio sobre todas as coisas aqui na Terra, tá? E lá em 1 João, no capítulo 1, versículo 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, assim, quando vocês encontrarem alguém achando que é perfeita, que é perfeito, que não tem nenhum pecado, você já sabe que a pessoa está mentindo pra si mesma, porque não existe ninguém que não pecou, que não peca, que não vai pecar, porque a nossa natureza ela é pecaminosa, a nossa carne é pecaminosa. Então, não é sobre será que eu preciso ser salvo. O ponto é, você está pronto, você já reconheceu que você precisa de salvação? Que existe o pecado e que o pecado está te separando de Deus e que você precisa da salvação desse pecado? Então, é esse o ponto. É reconhecer que todo mundo precisa e que você e eu, todos nós precisamos dessa salvação, tá? Então, assim, entendi que eu preciso da salvação, mas eu tô sendo salva exatamente do quê? Tá bom? O pecado, sem confissão, sem arrependimento, sem autorresponsabilidade, gera separação de Deus, que é morte e inferno, tá? Isso sem contar algumas consequências que existem aqui terrenas, que, por exemplo, o pecado pode gerar doença, pode gerar maldições familiares, entre outras coisas. Nem toda doença tem como fruto, tem como origem o pecado, mas muitas doenças têm como origem o pecado. Então, aqui a gente entende que a gente está sendo salvo do pecado e das consequências do pecado, tá? Lá na carta a Romanos, Paulo também fala novamente no capítulo 6, versículo 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a gente também precisa lembrar que a salvação não pode ser comprada, não tem como você comprar a salvação.
A salvação só existe através da aceitação de que Jesus foi seu Salvador, e a gente vai conversar um pouco mais do porquê que Jesus precisou morrer na cruz. Qual que é o ponto, qual que é a virada espiritual que acontece quando Jesus é crucificado pelos nossos pecados, tá? Então a gente vai falar também sobre isso hoje. Então, o profeta Isaías, no Velho Testamento, ele também traz isso à tona, falando que mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Então, Isaías, no capítulo 59, versículo 2, ele também traz essa característica do pecado, de nos separar de Deus. Então, a gente está sendo salvo do pecado, dos nossos pecados que nós cometemos atualmente, mas também nós somos salvos dos pecados dos nossos pais, dos nossos antepassados, tá? Na própria Bíblia, deixa claro que aquilo que aconteceu com os nossos antepassados, de alguma forma, a gente lida com as consequências disso, tá? Então, as escolhas de uma geração podem afetar profundamente as próximas gerações. Lá em Êxodo, no capítulo 20, versículos 5 e 6, tá lá: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, Deus, lá em Êxodo, já traz com clareza que existe uma consequência, que os filhos têm que lidar dos pecados dos pais. E depois a gente vai aprofundar isso na perspectiva científica, que também traz isso através da epigenética, tá? Então, nossos antepassados, eles pecaram. E a gente, de alguma forma, sofre as consequências disso. Porém, não significa que a gente leva a culpa por eles terem pecado. Então, eles têm que lidar com o pecado deles, mas a gente lida com as consequências. A gente pode ver um exemplo muito claro de uma doença transmissível. Então, se a pessoa pegou e o filho não cometeu o pecado, mas o filho vai ter que ter aquela doença porque o pai ou a mãe tiveram aquele pecado que gerou aquela doença, entendeu? Então, é basicamente assim. Então, quando a gente pensa em a gente está sendo salvo do quê? É do pecado e suas consequências, tá? E, consequentemente, também o que os nossos pais fizeram. E aí a Bíblia também deixa claro que o filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Isso está em Ezequiel, no capítulo 18, em versículo 20, em Deuteronômio 24, 16. Então, a gente pode sim herdar as consequências, os padrões, os ambientes, os comportamentos, as vulnerabilidades, mas isso não significa que a gente é automaticamente culpado, segundo perante Deus, do que os nossos antepassados fizeram, entendeu? E se a gente for pensar numa perspectiva grande, considerando a humanidade toda, eu não sei se você acredita que Adão e Eva realmente existiu de forma literal ou se você vê Adão e Eva como só uma metáfora que Deus utilizou para nos ensinar sobre o pecado, sobre a desobediência. Mas o ponto é que Adão e Eva, eles são um exemplo do que o pecado que eles fizeram inicialmente fez com que toda a humanidade caísse segundo a vontade de Deus. Ali começou o pecado inicial. E tanto é que em Paulo, na carta que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 5:12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Então ele já deixa claro que foi através de Adão e Eva, seja isso de forma metafórica ou literal, que o pecado foi sendo trazido para as outras pessoas e para as outras gerações, e a partir daí todo mundo precisa encontrar um processo de salvação desse pecado inicial, tá? E é Cristo. Por quê? Adão, ele representa a entrada do pecado pela desobediência, e Cristo representa a obediência que produz a justificação, que produz a salvação. Então, assim como Adão desobedeceu, Cristo, ele vem e obedece, mesmo que aquilo que Cristo veio fazer fosse algo extremamente doloroso, que foi a crucificação. Ele escolhe obedecer a Deus, e a partir dessa escolha é que a humanidade é salva. Então, assim como a gente caiu por conta de um homem, a gente também é salvo por conta de um homem, que é Cristo, tá? Então, assim, entendemos que a gente está sendo salvo do quê? Da separação de Deus pelo pecado. Isso está lá em Isaías capítulo 59, versículo 2. Nós estamos também sendo salvos do domínio do pecado, porque a gente, quando
a gente começa a pecar, a gente gosta do pecado. E ele começa a ter domínio sobre a gente. Então, toda vez que você tá fazendo uma coisa errada e você quer parar de fazer aquilo, mas você não consegue parar aquilo, é porque aquilo tem mais domínio sobre você do que você tem domínio sobre aquilo. Então, vamos supor, a gula. Você come em excesso, você come mais do que você precisa para se nutrir. Você come muito e você sabe que você precisa parar de comer. Só que você não consegue. Então, a partir desse momento, a gula, ela tem mais poder sobre você do que você sobre o alimento. O alimento tem domínio sobre você. Então, é quando o pecado tem domínio sobre você. E é isso também que a gente está sendo salvo. A gente está sendo salvo do domínio do pecado. Nós somos salvos da condenação. Porque é isso. Uma vez que você peca, existe uma condenação. E através de Jesus Cristo, essa condenação ela é eliminada, tá? Nós também somos salvos do diabo e dos seus demônios. Aqui eu sei que é uma visão bastante espiritual. Não é todo mundo que tem essa visão. Não é todo mundo que já teve encontros espirituais dentro dessas possibilidades de anjos e demônios, mas eu acredito, e eu sei que muitos de vocês que me acompanham aqui também acreditam, por própria experiência de que existem sim demônios e que existe o mal, e quando você se conecta com Cristo, você também é liberta, você também é salva do diabo e dos seus demônios. Isso está lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, se você, assim como eu, já teve participação em feitiçaria, magia, manifestação, tarô, astrologia, tudo isso, você estava se conectando com espíritos demoníacos. Por isso que a palavra de Deus condena que a gente faça esse tipo de prática. Por isso que a palavra de Deus abomina que a gente se conecte com isso, porque a gente está se conectando com demônios. E aí, se você decide sair disso, você só vai conseguir sair disso através de Cristo, porque só em Cristo existe salvação. Só Cristo consegue quebrar e ter mais autoridade do que Ele sobre a sua vida, tá? Por isso que todo mundo que me procura falando, eu também fui taróloga, eu também fui astróloga, eu também pratiquei reiki, eu pratiquei X coisas dentro do mundo espiritual e agora eu preciso me libertar. O caminho é Jesus. Você pode buscar ajuda, com certeza, de terapias para te ajudar com relação às emoções que estavam ali travadas e fez você buscar essas soluções, mas a libertação espiritual do domínio de demônios sobre a sua vida, sobre os demônios que você se conectou, nos rituais que você fez, nas consagrações que você fez, nos pactos que você fez, em tudo aquilo que você fez que é contrário à palavra de Deus, só vem através de Jesus Cristo, tá bom? Então, a gente entende lá também na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, sem Cristo não tem como se livrar do diabo e dos demônios, tá? Então, se você quer parar de se conectar com o demônio, só tem Jesus Cristo como opção para você mesmo. Em Hebreus também, na carta que Paulo escreveu aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14 e 15, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que sua morte destruísse aqueles que têm poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, a gente tem... Essas coisas, nós estamos sendo salvos disso. Quando Jesus morre na cruz, quando existe todo esse processo de salvação, são sobre essas coisas que nós estamos sendo salvos. Sobre o pecado, sobre as consequências do pecado, sobre os demônios, sobre doenças relacionadas a pecados, porque tem pecados que geram doenças. Não toda doença vem do pecado, mas tem muita doença que é do pecado. Então, a gente recebe tudo isso através da salvação. E é muito importante a gente entender que a parte mais importante da salvação, é lógico, tem vários benefícios, mas a parte mais importante é a reconciliação com Deus. Porque a partir do momento que aconteceu a queda de Adão e Eva, seja metaforicamente ou literal, acontece uma quebra da relação com Deus. Então você não escuta mais Deus através do Espírito Santo, você não se sente conectada com Ele, você se sente perdida, sem direção. E com Jesus Cristo, com a salvação, você reconecta. Então existe uma reconciliação com o Criador, com Deus, com o cara que construiu todas as coisas, que é onipotente, onipresente e onisciente. E isso está lá em 2 Coríntios, na carta que Paulo escreveu para Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, quando a gente é salvo, a gente não é só salvo para deixar de sofrer a opressão de demônio, que muitas vezes a ansiedade que as pessoas sentem, a depressão que as pessoas sentem é a opressão demoníaca.
Nem sempre, mas muitas vezes é, tá? Então tem essa diferença. Nem sempre, mas muitas vezes é demônio tentando te oprimir, tentando fazer você tirar a sua vida, porque é o objetivo deles na Terra. Então a gente não só deixa de sofrer, não deixa só de ficar... É que assim, essa opressão demônica causa que a gente fique emocionalmente mal. Faz com que a gente tenha as nossas finanças balançadas, nossos relacionamentos. Então, a salvação, ela vem sim pra fazer a gente deixar de sofrer, pra gente ficar emocionalmente bem, pra gente evitar alguns problemas na nossa vida. Mas a parte mais importante da salvação é que nós somos salvos para Deus. Nós somos salvos para que a partir disso exista essa reconciliação com Deus. E todo o resto que vem após a salvação é uma consequência natural de você ter sido salvo por Cristo, tá? Então você está salvo para acabar com a separação entre Deus e seu Criador. E uma vez que essa separação ela acaba, você começa a ser direcionada para conseguir arrumar a sua vida, tá? É basicamente assim que funciona a salvação. Então, a obra de Deus pela qual o ser humano é resgatado do pecado, reconciliado com Deus e conduzido a uma nova vida é por meio de Jesus Cristo e apenas Jesus Cristo. Não tem nenhum outro mestre espiritual que fez o que Jesus Cristo fez pelas pessoas e é por isso que eles não têm o poder que Jesus Cristo tem. E Jesus Cristo, ele é Deus encarnado na Terra. Então, a gente também vai entender isso um pouco melhor, porque é algo que as pessoas têm um pouco de confusão. Mas o mais importante é entender que a salvação, ela envolve perdão. Então, todo aquele que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante ao seu nome. Então, se você crê em Jesus, você recebe o perdão. Se você não crê em Jesus, você não recebe perdão. E isso está lá em Atos, no capítulo 10, no versículo 43. Justificação, Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente entra em paz com o nosso Criador, graças à justificação dos nossos pecados que foi feito por Jesus Cristo. Reconciliação, lá na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 18 e 19. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. Então, a gente está falando que Deus enviou seu Filho, que é Deus encarnado na Terra, só para se reconciliar com a gente. Esse é o tanto que Deus nos ama, tá bom? E depois que você é salvo, você se transforma numa nova criatura, porque o amor de Deus, ele transforma. Se você experimentou o amor de Deus, não tem como você ser a mesma pessoa que você era antes. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Por isso que quando você se decide a seguir a Cristo, a ver Cristo como seu único Salvador, a sua vida vai se transformar. A sua vida vai deixar de ser o que era antes. Você vai ter a oportunidade de viver uma nova vida a partir de Cristo, tá bom? Adoção como filhos. Todo mundo é criação de Deus, tá? Mas a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você deixa de ser apenas criatura e você também vira filho de Deus, assim como Cristo foi. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, tá lá. Contudo, aos que o receberem, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, através de Jesus Cristo, você também tem a oportunidade de ser filho de Deus e não só criatura que ele fez e tá aí zanzando pela terra, tá? E a parte também muito importante que é a vida eterna, porque tanto amou o mundo, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna não se trata da vida eterna na terra, se trata da vida eterna espiritual. Então você morre e você vai ter a sua vida eterna, tá bom? Isso tá lá em João, capítulo 3, 16. Então, Jesus, ele não veio apenas para melhorar a sua vida. Sua vida melhora muito quando você conhece Jesus, principalmente dependendo do lugar que Jesus vai te tirar, tá? Tem lugares muito, muito ruins que a gente está, às vezes, na nossa vida. Seja por opressão demoníaca, que causa ansiedade, que causa depressão, por conta de pecados, vícios que fazem a gente ficar aprisionada a esses pecados, essas coisas ruins. Então, quando você aceita Jesus, a sua vida tende a melhorar. Depois que você passa por um processo ali de renúncia de pecado, tal, que tem essa parte... Não é a nossa próxima ministração. Nossa próxima ministração a gente vai falar sobre dons espirituais, porque é uma coisa que vocês pedem muito. E depois a gente fala de dons espirituais. E depois a gente vai falar só sobre libertação. E aí vocês vão entender por que quando a gente aceita Jesus, dependendo do como a gente está sendo dominado pelo mal, existe um momento ali de cabo de guerra. Porque é o mal querendo que você continue e você querendo ir pra luz. Então é um processo inicialmente difícil, mas depois que passa esse processo, a sua vida melhora drasticamente. Mas a parte mais importante é que Jesus veio te reconciliar com Deus, tá? E como
você é salvo, tá? Lembra que eu falei pra vocês que Jesus é Deus? Então, lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus, ele é essa imagem de Deus, entendeu? No princípio, era aquele que é a palavra, e a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Em João capítulo 1, versículo 1, também tem isso. É essa característica de Jesus, dele ser Deus encarnado na Terra, entendeu? Então, a gente tem a Trindade, que é Deus, o Filho e o Espírito Santo. Deus é o Todo-Poderoso, Jesus é o Filho em carne, e o Espírito Santo é essa versão espiritual que consegue transicionar e passar mensagens e conectar a gente com os dons do Espírito Santo e tudo isso, tá bom? Então, por que Deus precisou vir em carne para ensinar o ser humano a se reconciliar com ele? Porque Deus vindo como homem, como Jesus, ele caminhou a vida como um ser humano, ele viveu as dores e ele ensinou através do exemplo. Ele não só ensinava com as parábolas que ele falava para as pessoas, mas ele ensinava através do exemplo como você se reconciliava com Deus. E a cruz, ela foi feita para pagar a dívida espiritual sobre os seus pecados, porque tudo que você faz gera uma consequência. Isso é uma lei universal da semeadura. Você plantou, você colheu. E o pecado não deixa de ser diferente, tanto no nosso mundo material quanto no nosso mundo espiritual. Só que no mundo material, você vai ter que lidar com as consequências. E no mundo espiritual também. Só que Jesus, ele vem para pagar os nossos pecados com sangue, para que a nossa conta espiritual seja zerada. E a partir daí a gente pudesse ter a salvação e ser libertado de toda a vergonha, de toda a culpa por conta do pecado, entendeu? Então, para que você não morresse pelos seus pecados, para que o seu sangue não tivesse que ser derramado pelo que você fez de errado, ou sangue de animais, como era no passado, Jesus morreu por você, tá? E isso está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Em Isaías 53, no capítulo 53, versículo 5, aqui também é uma profecia sobre o que Cristo ia ser, né? Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por conta das nossas iniquidades. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, Jesus foi lá pagar sua dívida espiritual, cara, entendeu? É basicamente isso. Ele foi te livrar das consequências do que você fez do mundo espiritual, tá? Isso não significa que você não vai ter que lidar com as consequências no mundo físico, mas pelo menos no mundo espiritual você está salvo, você está liberta da culpa e da vergonha, tá bom? A cruz, ela é uma substituição. Então, nós éramos pecadores, tá bom? E Cristo era sem pecado, mas ainda assim, ele entregou a vida dele pela nossa vida. Então, era pra gente ter sido crucificado. Era pra gente passar pela crucificação. Mas a gente não passou, porque Jesus passou pela gente, tá? Então, assim, imagina o seguinte, tá? Imagina que é tipo um tribunal. Isso aqui é uma metáfora, isso aqui não tá na Bíblia, isso aqui tá na minha cabeça e é a forma como eu compreendi. Eu acredito que muitas pessoas vão conseguir compreender também a partir disso, tá? Então, imagina assim. Temos o Tribunal da Terra. No Tribunal da Terra, vamos supor que você cometeu um roubo, um homicídio, você cometeu algo ruim. E aí você chega lá e você realmente fez aquilo, condenado, tá, vai lidar com as consequências disso. No céu, o que acontece? Você cometeu um pecado. Pecado, o que é pecado, Bah? Vamos manter de forma didática e só imaginar lá os 10 mandamentos que estão em Êxodo 20. Ou a gente também pode deixar mais simplificado ainda, que são aqueles 2 mandamentos que Jesus nos diz no Novo Testamento, que é amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então isso, se você não fez isso, você está pecando. Se você desobedeceu os 10 mandamentos que estão lá no não matarás, não roubás, não vai ter idolatria e tal, você cometeu um pecado, tá? Então no mundo espiritual você cometeu um pecado. Deus é o juiz, tanto é que na Bíblia se apresenta como juiz, em Salmo capítulo 7, versículo 11, Deus é um juiz justo. Então, Deus, ele é visto como um juiz, e o pecado, ele gera condenação. Então, se você fez alguma coisa de errado, Deus tá lá sentado no trono. Lembrando, isso aqui é uma metáfora, tá, gente? E aí, ele tá lá, tipo, você pecou, então é isso. Partiu morte, inferno. É isso, tá? Só que aí, quem poderá nos defender? O Chapolin Colorado? Não, Jesus. Jesus vem e ele vem à nossa defesa. Isso tá lá em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Temos um que fala com o Pai em nossa defesa, que é Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus Cristo é tipo o nosso advogado, entendeu?
Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é o homem Cristo Jesus. Então, o único que pode ser nosso advogado é Jesus Cristo. Não é Buda, não é a Virgem Maria, não é santo, não é nem os apóstolos, não é sua mãe, não é seu pai, não é a galera, outra galera não é. É Jesus Cristo que é o seu advogado, seu mediador, tá? Então, quando você escolhe falar, eu aceito Jesus como meu salvador, lá no tribunal, pá, Jesus vem e fala, ok, tô aqui. Aí você confessa o seu pecado, você confessa o que você fez, você fala que se arrepende, você sabe que isso é errado, você não vai fazer isso novamente. E Jesus apresenta lá o seu caso, fala pra Deus, olha, tá vendo, ele se arrependeu, ela se arrependeu, entendeu? E o pagamento pelo pecado, eu paguei lá na cruz. Lembra que eu sangrei pra essa pessoa não precisar pagar com o próprio sangue dela? E aí você é absolvido do pagamento. Tanto é que quando Jesus ele é crucificado, e lá a gente tem isso no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 13, ele diz, está consumado. É o momento onde ele sabe que aquele sangue está sendo consumado para o pagamento dos nossos pecados. E aí você acaba de ser espiritualmente liberto e livre de toda a culpa, de toda a vergonha. E tudo isso pelo amor de Deus para você. Entendeu? Por isso que a salvação só é possível porque existiu amor. E não é esse amor romântico que a gente imagina muitas vezes. É o amor de Deus que enviou Cristo, que é a si mesmo, para conseguir te livrar do pecado e das suas consequências, tá bom? Então você não vai pagar novamente, uma vez que você aceitou Cristo como seu salvador, você não vai pagar novamente pelos seus pecados espirituais. A sua dívida espiritual, Cristo já pagou. O que acontece é que não é porque você decidiu Cristo, que as consequências terrenas das suas escolhas serão apagadas. Os seus pecados foram apagados, serão esquecidos, porque Deus é maravilhoso, mas as consequências, elas existem. Então, você ainda vai precisar reparar os danos, você ainda vai precisar pedir perdão, você ainda vai precisar cumprir com as suas responsabilidades, reconstruir relacionamentos, enfrentar consequências legais, tratar padrões destrutivos que existem no seu comportamento. Mas a parte mais importante é que uma vez que você foi reconciliado com Deus, que está lá em Romanos, capítulo 5, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Jesus Cristo. Então, você foi perdoado, certo? Você se transformou numa nova criatura. Agora que você passa a ter uma relação com Cristo, você começa a ter acesso ao Espírito Santo. E através do que o Espírito Santo vai te direcionando, você começa a corrigir as consequências do seu pecado. Então você pede perdão para as pessoas, você começa a cumprir com as suas responsabilidades, você começa a enfrentar questões legais. Você faz tudo isso através agora do Espírito Santo te guiando para você fazer certo. Então, uma vez você fez errado, gerou consequências, agora as consequências você vai lidar fazendo o certo. E mudando seu comportamento, seus pensamentos, tudo isso de acordo com o que está inicialmente na Bíblia. Por quê? A Bíblia é a nossa ferramenta mais prática, mais simples, mais didática para você conseguir conhecer quem é Deus e a palavra dele sobre a sua vida. Conforme você vai ficando boa nesse negócio de Bíblia, você vai estudando, você vai entendendo o caráter de Deus, ele vai começar a falar com você, a sua mente, ele vai começar a te dar instruções específicas para a sua situação. E aí você vai conseguir lidar com as consequências e não só isso, agora você vai começar a viver uma vida justa, uma vida de acordo com aquilo que Deus quer para você através do Espírito Santo. Tudo isso, toda a salvação não existiria se não tivesse amor. Então a gente vai falar um pouco sobre o que é amor, até porque na nossa próxima ministração a gente vai falar sobre dons espirituais. E não tem como falar de dons espirituais sem falar de amor, porque qualquer dom espiritual, se não tiver amor, não serve de nada, tá? Então, a gente precisa entender o que é amor. E a salvação, ela é a exemplificação do que é o amor. É o amor sacrificial, é o amor que faz às vezes algo contra a sua própria vontade pelo outro, que foi isso que Jesus fez com cada um, para cada um de nós. E aí a gente precisa, porque a gente tem essa imagem deturpada do que é amor, baseado no que a gente assiste nas novelas, do que a gente assiste nos filmes, e que a gente também presenciou na nossa casa. Então agora a gente vai começar a entender o que é amor segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Porque o amor, ele não é só um sentimento. O amor é uma decisão e ele é uma ação, não são palavras vazias. São ações contínuas
de acordo com aquilo que Deus nos ensinou que é amor. Então, lá na primeira carta aos Coríntios, que Paulo escreveu no capítulo 13, versículo 4 até o versículo 7, tem lá: o amor é paciente, o amor é bondoso. Ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Tem uma definição ainda mais forte sobre o que é o amor lá em 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho com a propiciação pelos nossos pecados. Então, o amor bíblico, o amor que Deus nos ensina e que nós precisamos cada dia mais buscar ser, é através desse amor que não é só sentindo algo por alguém. Ela é uma decisão que se manifesta com ações coerentes com a verdade e com o bem. Então, uma pessoa que fala, eu te amo, mas se não tem ações, não é amor. Se a pessoa fala que te ama, mas te maltrata, não é amor. Se a pessoa fala que te ama, mas se ira com facilmente, não é amor. Isso não é amor. Isso são paixões humanas. Isso são instintos que a gente tem de fazer as coisas da nossa forma, segundo o nosso ego. Isso não é amor, tá? E é bem interessante que, uma vez estabelecido o que é o amor, a Bíblia, diversas vezes, ela referencia a Cristo, porque Cristo é a exemplificação, a personificação do amor é Jesus Cristo. Então, lá em Efésios, na carta que Paulo escreve para a igreja de Efésios, no capítulo 5, capítulo 5, versículo 25, ele usa Cristo como exemplo do que é amor para instruir os maridos em como eles têm que amar as esposas. Então, maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Esse é o nível de amor, essa é a régua que a Bíblia estipula sobre o que é o amor. E é interessante que durante toda a leitura da Bíblia, quando você vai estudando, você vai descobrindo que constantemente é usada a metáfora de um casamento para exemplificar o nosso relacionamento com Deus, com Jesus. Então, a noiva seria a igreja, seria as pessoas, e Deus seria o noivo. E aí, quando você entende isso, você percebe que primeiro o noivo se entregou, o noivo amou, o noivo se sacrificou pela noiva, que no caso seria a igreja, e que assim, naturalmente, existe uma ordem de que você, quando você é amada, quando você entende o sacrifício que Jesus fez na cruz por você, e no caso aqui Paulo explicando para os maridos, uma vez que você vive esse amor, a sua natureza vai querer obedecer e seguir aquela pessoa. Porque você entende que aquilo que aquela pessoa fez por você é tão, assim, estratosfericamente fora da normalidade que o que você quer se transforma num desejo natural que você queira obedecer e ser submissa. Então, quando a gente entende a nossa relação primeiro com Cristo, Jesus fez tal coisa pela gente que a gente tem um desejo natural de obediência, um desejo natural de seguir, um desejo natural de submissão. Não porque é obrigatório, mas porque é um desejo natural depois que você entende o que é o amor, o que o amor fez por você, o que é a salvação. E aí, quando Paulo ele explica para os maridos fazerem a mesma coisa, é pelo mesmo motivo, porque quando o marido ama a esposa de forma sacrificial, igual Cristo amou a igreja, naturalmente a esposa também vai ter esse movimento de querer obedecer ao marido, de querer se submeter ao marido porque ele ama ela, que ele se sacrifica por ela acima de todas as coisas, tá? Então, isso, essas metáforas de que Deus, Cristo é o noivo e que a igreja é a noiva, acontece muitas vezes. Uma das vezes é lá em Isaías, no capítulo 54, versículo 5, pois o seu Criador é o seu marido e o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, tem vários momentos que existe essa comparação. Também tem a parábola das 10 virgens que estavam se preparando para o noivo, que Jesus conta. Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente experiencia essa salvação, a gente experiencia que mesmo a gente sendo pobre espiritualmente, pobre financeiramente, tendo um monte de defeitos, sendo pecadores, só pensando no nosso umbigo, fazendo tudo de errado que a gente pode fazer na nossa vida, ainda assim Deus nos amou de tal forma que Ele enviou Jesus para a gente pudesse ser salvo e ter uma vida nova, entende? E essa compreensão, ela existe através de uma relação com Deus, que eu posso explicar o quanto eu quiser aqui pra vocês, mas é algo que vocês têm que buscar individualmente com Ele também, porque senão é uma sensação, um sentimento, é uma coisa, você fala, meu Deus, eu lembro um dia que eu tava de joelho no meu quarto, eu falava, meu Deus, Senhor, como você me amou, porque eu fui tão rebelde, eu fiz tanta coisa errada, e ainda assim, e o amor,
ele chega a te constranger. Quando você entende o amor que Cristo teve por você, você fica constrangida. Você fica constrangido, tipo, meu Deus, sabe? É uma sensação muito estranha, mas é muito bom e é um negócio assim que não tem explicação, tá? E aí, é aquilo que eu disse pra vocês, naturalmente você quer obedecer, naturalmente você quer fazer o certo agora, naturalmente você quer seguir a Cristo, porque Ele te amou, porque Ele te ama, porque os direcionamentos que Ele tem pra você é baseado em amor, e aí você começa a viver uma nova vida, tá bom? Isso a gente tem lá em 1 João capítulo 4, 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Em João capítulo 14, versículo 15, se vocês me amam, Jesus fala isso lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Então, a obediência, a submissão, não é algo forçado. Se você não sente vontade de ser obediente ao que Deus está falando para você fazer, aos mandamentos de Deus, não faça, porque não é pela obrigação. Você faz por amor. Você faz porque você entende que Deus chamou tanto e você ama Ele também de volta, porque, meu Deus, como não amar alguém que faz isso por você? E, consequentemente, você obedece aos mandamentos dele. Então, é salvação, encontro com Deus, gratidão, amor por Deus e o desejo de obedecer. E não, eu tenho que obedecer para ser amada. Lembra que eu falei para vocês que a salvação, ela é de graça? Então, não é porque você é uma boa pessoa, não é porque você dá dinheiro pros pobres, não é porque você tem uma reputação intacta. Não, a sua salvação não tem nada a ver com o que você faz. A sua salvação, ela é gratuita. De graça para todo mundo, tá? A obediência, as boas obras, elas vêm depois como uma consequência de ter sido salva, não como uma necessidade para ser salva, tá? E então, a obediência, ela é uma resposta ao amor recebido. E assim você também consegue perceber quem realmente foi salvo e quem não foi. Porque quando uma pessoa é salva, a pessoa vai ter essa necessidade de manter a relação com Deus. Porque se o pecado nos distancia de Deus, se eu pecar e não me arrepender rápido, eu me afasto de Deus. Então, se você vê uma pessoa que fala que foi salva, que vai pra igreja, mas fica cometendo um monte de pecado e não tá nem aí pra nada, então, talvez essa pessoa não tenha sido salva, porque você vai reconhecer quem é salvo pelos frutos que essa pessoa tem. Existia uma mudança de vida real? A pessoa realmente deixou o velho homem, a velha mulher pra trás pra seguir a Cristo? E esse fruto do Espírito, ele é apresentado lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, que fala sobre amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, uma pessoa, quando ela é salva, quando ela tem o Espírito Santo, quando ela está buscando constantemente o Espírito Santo, lembrando que não significa que você nunca mais vai errar, que você nunca mais vai pecar, que você nunca mais vai fazer nada de errado. Significa apenas que agora você tem um Salvador. E se você erra, você consegue pedir perdão. E se você erra, você se arrepende, você muda seu comportamento, tá? Então, é isso que é a salvação, é isso que é a obediência. Algo muito comum que eu já me perguntei, então eu fui pesquisar e eu vim explicar pra vocês dá pra perder a salvação? Dá pra perder? Tipo assim, eu fui salva, e agora? Tem como eu perder a salvação? Isso é bem interessante porque algumas pessoas usam a salvação como se fosse um álibi pra agora pecar sem freio. E eu fui essa pessoa já no meu passado. Falo isso com vergonha, mas é isso, né? A gente tem que assumir também o que a gente fez. Então, no passado eu pensava assim, Jesus já morreu na cruz por mim, então tá liberado, entendeu? Tá liberado, então vamos aproveitar porque Jesus já fez o sacrifício, eu não vou sacrificar agora. E aí, não é bem isso. Não é bem assim, não é bem assim. Não é porque Jesus se sacrificou na cruz pra você que agora tá tudo liberado. Na verdade, não é bem assim. Eu vou explicar pra vocês por quê. Primeiro, quando a gente pensa em perder a salvação, existem algumas pessoas que acreditam que nada que você faça pode perder a salvação. E elas se baseiam em alguns versículos que eu vou ler pra vocês aqui. O primeiro é João capítulo 10, 28, 29, que fala assim: eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é o maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Então, o que significa o quê? Que ninguém pode tirar a gente de Cristo. E nesse ponto de vista, eu acredito que realmente ninguém pode tirar você de Cristo. É uma decisão que tem que ser sua. Se você decidir sair, é uma decisão sua. Mas ninguém pode chegar e falar, vou tirar você da união com o Pai. Não tem como. Não é uma possibilidade, tá? E aí também tem outro versículo que as pessoas usam dizendo que não tem como você perder sua salvação. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, tá? Também usam esse versículo para dizer
Ai, gente, então você não vai perder a salvação, fique em paz. Porém, se a gente dá mais uma lida na Bíblia, que é a parte que eu vejo, eu acredito e eu, né? Que é isso. Lá na carta que Paulo manda aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 12, Paulo fala, ó, irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo e que se afaste do Deus vivo. Então existe, aqui ele tá falando pra galera que tá salva, que tá indo na igreja, entendeu? E aí ele fala, cuidado, porque um coração perverso e incrédulo, ele afasta você do Deus vivo. Lá novamente em Hebreus, ele fala no capítulo 10, versículo 26 ao 29, se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo vocês acham que merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então, gente, eu acho que dá pra perder salvação sim. Se você decidir falar, não, vou pecar, entendeu? Eu acredito que vai dar, você perde a salvação e você vai sentar no colo do capeta mesmo, tá? Em João, capítulo 15, versículo 6, a gente tem mais uma parte onde fala assim, ó. Se alguém não permanecer em mim, e aliás, quem fala essa parte é Jesus, tá? Jesus passando um recado diretamente através do Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, assim, se você não permanece em Cristo, o que significa se você não obedece a Ele, se você não tá caminhando com Cristo, você vai se afastar e, consequentemente, você vai pro inferno. É isso que eu acredito, até porque, assim, vamos pensar aqui, vamos trazer para dia a dia, né? Metáfora do dia a dia. Você tá fazendo uma dieta. Parou de fazer a dieta, o que acontece? Você vai engordar. Você tá fazendo exercício. Parou de fazer exercício, o que vai acontecer? Você vai perder os seus músculos. Você parou de ter uma alimentação saudável. Começou a comer só porcaria. Só tomar refrigerante com açúcar. E dá-lhe fritura. Vai ficar doente. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Foi por isso que existiu a queda. E o pecado, lembrando, o pecado sem arrependimento, sem confissão e sem arrependimento. Porque o que fez Adão e Eva cair não foi só desobediência. Foi quando eles terem feito de errado, Deus apareceu lá e falou, e aí, galera, o que tá acontecendo aqui? Vocês fizeram o que eu falei pra vocês não fazerem? Aí, Adão culpa a Eva, Eva culpa a serpente, ninguém se responsabiliza. E aí, todo mundo é mandado pra terra. Entendeu? Pra sofrer aqui na terra. E a gente até hoje paga pelos pecados deles, tá bom? Então, assim, eu não vejo só como pecado. Eu vejo que é o pecado sem arrependimento, sem confissão, sem arrependimento, sem autorresponsabilidade. Isso nos afasta completamente de Deus. E por que é tão importante a gente entender tudo isso, tá? Sabe, todo mundo... E assim, quando eu falo todo mundo, é que, tipo, todo mundo vai viver aflição no mundo. Todo mundo. Não é porque você vai ser salvo por Cristo que necessariamente a sua vida vai ficar perfeita. Até porque na própria Bíblia também, Deus nos fala isso. Lá em João, capítulo 16, versículo 33, fala assim. Nesse mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala assim. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, tá? Lá em 1 João, capítulo 5, 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, não é porque a gente é salvo em Cristo que aqui na Terra a gente ainda não vai sofrer aflições, vai ter perseguição do inimigo. O demônio vai usar a gente que tá aí com a casa vazia pra entrar e usar pra prejudicar a sua vida, tá? Então, o fato de alguma coisa acontecer de ruim com a gente, e vai acontecer, não significa que Deus nos deixou ao léu, entendeu? Deus, ele fala que assim, independente do que a gente passar, ele vai estar do nosso lado.
E é assim que a gente consegue se libertar e tomar as rédeas de muitas coisas da nossa vida. Mas é importante a gente ter essa compreensão, porque muitas pessoas perdem sua salvação, porque a gente entendeu que para você perder a salvação, você precisa se rebeliar. Você precisa falar assim, você já foi salvo, aí você fala, eu quero que esse negócio de Deus aqui, não quero mais saber de mandamento, eu quero desobedecer mesmo, eu quero pecar, eu quero fazer coisa errada. Então você vai perder sua salvação por pura rebeldia. Então o que causa essa rebeldia? Por experiência própria e por experiência de trabalho, né, minha profissão, eu já vi muitas pessoas que perderam sua salvação, ou se rebeliaram contra Deus quando passaram por uma perda de um parente, por uma traição, por uma perda financeira muito grande. Então, quando a pessoa vive essas aflições no mundo, ela se afasta de Deus por se sentir injustiçada por Deus, por se sentir traída por Deus. E aí esquece dessas coisas todas que eu acabei de falar pra vocês. O mundo jaz no maligno. O mundo aqui é o domínio do mal. Então, a gente não pode permitir que o que acontece aqui nos afaste de Deus, porque senão a gente não vai só ter o problema do mundo, mas a gente também vai ter o problema do céu, do mundo espiritual, que é ir pro inferno. Então, assim, a gente precisa lembrar e conhecer a palavra de Deus, a Bíblia, porque é na Bíblia que a gente consegue ter uma conversão verdadeira com Deus, não só emocional, mas uma conversão racional, que quando a gente passa por experiências traumáticas na nossa vida, a gente consegue se voltar para a palavra e entender o que está acontecendo e continuar firme com Deus, porque senão a gente perde a nossa salvação mesmo. Jesus, ele fala lá no capítulo 8 do Evangelho de João, no versículo 31 e 32, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, tá? Então, ele fala também lá em Mateus, no capítulo 7, 24, que ele compara aquele que ouve as palavras de Deus e pratica o que ele está dizendo, é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Partindo do ponto de vista simbólico, se a gente pensar que a água é as emoções e que a água pode bater e levar qualquer castelo de areia, a rocha, ela é isso, ela é essa coisa forte que, independente das emoções que passem por você, você continua firme na rocha, que é Jesus, que é essa coisa firme e durável. E essas coisas são a palavra de Deus e a obediência a ela, tá? Então não basta só experimentar o amor de Deus emocionalmente, nós precisamos conhecer esse Deus que nos ama, e isso através da palavra. Agora a gente vai falar um pouco sobre aquela questão científica que eu expliquei pra vocês, tá? Então vamos lá. Lembra que eu falei pra vocês que tem doença que vem do pecado? Nem toda doença, vamos primeiro fazer aqui uma separação super importante antes de entrar nesse assunto, para evitar maus entendidos. Então, nem toda doença física, emocional e psicológica vem de pecado. Porém, muitas doenças físicas, emocionais e psicológicas vêm como resultado do pecado, como consequência do pecado, tá bom? Então, a gente vai entender isso um pouco, primeiro do ponto de vista bíblico, e aí a gente tem aqui no Salmo 32, versículo 3 e 5, Davi falando sobre a sua condição física e emocional devido ao peso de esconder o pecado. Porque o que acontece? Você faz algo que você sabe que é errado, sua alma sabe que é errado, mesmo você achando que não é errado, sua alma sabe que você está fazendo algo errado. Aí você vai sentir culpa e vai sentir vergonha. Essas emoções, elas vão deixar você mal. Aí você vai começar a querer esconder sobre o que você está fazendo. Isso te deixa mais mal, porque é como se fosse algo que está oculto e vai apodrecendo dentro de você. E aí gera doenças. Aí o corpo somatiza isso e aí você fica doente, tá bom? Lá na carta de 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 29 e 30, Paulo, ele relaciona também algumas condições físicas que as pessoas daquela igreja estavam passando com a conduta, com pecados que eles estavam cometendo ali também. Então, nem sempre mas muitas vezes é. E às vezes não é. Tanto é que Jesus, ele fala lá no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 2 e 3, quando um homem cego está pedindo ajuda para Jesus, para ser curado, ele pega e pergunta, né, os apóstolos, mas foi por que ele tá cego? Foi porque o que os pais dele fizeram? E aí ele descobre que... Aí Jesus responde, né? Nem toda doença é consequência do pecado. Então, Jesus não necessariamente também tudo é pecado. Mas pode ser que seja. Pode ser que a doença que você está enfrentando é pecado, tá? Então, a gente precisa corrigir isso dessa forma. E como é que a ciência explica isso, tá? A ciência, ela explica que experiências traumáticas, estresse, ambiente, comportamentos produzem uma determinada alteração e a regulação da expressão de genes do nosso DNA.
Então, algumas dessas alterações, elas vão se passando de geração em geração, em geração em geração. E isso é através da epigenética. Então, a epigenética diz o seguinte: se você estiver num ambiente pecaminoso, de ira, de violência, de abuso e tal, isso vai acontecer, vai continuar repetindo isso. Esses comportamentos, eles vão continuando de geração em geração. Aí você vê casos de pessoas que têm as mesmas doenças. Aí você vê pessoas que têm os mesmos padrões de comportamento, mesmas coisas. Então, quando a gente aceita Cristo, como o nosso comportamento muda por conta da salvação que a gente recebe, a gente também limpa e começa a fazer um processo de transformação de genética. Nossa epigenética muda, nosso corpo muda. Então, as doenças que os nossos pais, os comportamentos dos nossos pais, os pecados dos nossos pais, que aí a gente pode falar de adultério, prostituição, assassinato, homicídio, violência, ira, todas essas coisas que aconteceram muitas vezes no nosso passado, seja pai, seja avô, seja bisavô. Lembrando que o Brasil vem de um histórico de escravidão, de exploração. Então, imagina como é que os escravos eram tratados, como é que as mulheres eram tratadas. Então, isso tudo foi sendo trazido e através de Cristo a gente vai sentindo uma limpeza disso, porque é o amor incondicional de Deus que realmente cura. Como uma pessoa que já trabalhou como terapeuta por muitos anos e já experimentou tanto como pessoa recebendo, como quem aplica terapias de diversos tipos, você sempre vai ser direcionado a um tal de amor e que você precisa receber esse amor do universo. Isso quando você não tem essa visão cristã. Só que o que acontece? Nessas terapias, esse amor, ele é muito impalpável, porque você fica se perguntando, tá, mas que amor é esse? O que é essa aceitação que eles tanto falam que vai curar meu problema aqui? E aí, quando a gente entra na questão do que Cristo fez, Cristo é a personificação do amor. Então, você consegue receber esse tal desse amor incondicional através de Cristo. Por isso que eu sou uma defensora constante de que sim, nós precisamos buscar terapia, precisamos buscar ajuda psicológica, precisamos buscar ajuda psiquiátrica quando a gente está muito mal. Porém, todavia, se não existir uma compreensão emocional e racional do amor através de Jesus Cristo, o amor não vai conseguir curar, porque você não consegue compreender ele, você não consegue receber ele. E Cristo é o foco, é como realmente a gente consegue experienciar o amor que cura todas as coisas, que liberta todas as coisas, tá? Então a gente vai concluir aqui tudo isso que a gente conversou sobre isso hoje. Basicamente, a lógica completa, resumida de toda nossa live, nossa ministração de hoje é: eu fui criada por Deus, você foi criado por Deus, todo mundo foi criado por Deus. O pecado, ele entrou na humanidade e rompeu a comunhão que a gente tinha com o nosso Criador, com Deus, tá? Eu nasci em uma humanidade marcada pelo pecado, pelos meus ancestrais, pela minha família, por Adão e Eva, tá? E eu também fiz escolhas pecaminosas. Então, eu fiz coisas erradas. Eu menti, eu roubei, eu adulterei, eu me prostituí, eu fiz muitas coisas erradas. Eu, você, todo mundo, porque não tem ninguém santo nesse lugar. E aí, o pecado, ele me separa de Deus, tá bom? Eu não consigo produzir minha própria salvação, eu não consigo me perdoar. Muitas coisas, às vezes, a gente, tem que se perdoar. Tá, mas você não consegue se perdoar. Alguém externo tem que te perdoar, tá? Porém, olha só que lindo, Deus, ele te amou. Mesmo você pecando, fazendo tudo de errado, Deus te amou, ele continua te amando. Independente de o que você tá fazendo de errado, o que você fez de errado, ele te ama. Ama incondicionalmente. De tal forma que ele produziu e criou Cristo. Cristo desceu aqui na Terra para demonstrar o amor de Deus por você, tá bom? Cristo veio à Terra, caminhou aqui nos ensinando como nos reconciliar com Deus e ele morreu pelos seus pecados. Então, aquilo que te afastava de Deus, acabou. Ele morreu e ele ressuscitou, né? Ele não só morreu, ele ressuscitou porque o cara é Deus, né? E aí, quando a gente se arrepende e acredita em Cristo, então a gente se arrepende das coisas que a gente fez de errado e acredita que Cristo fez tudo isso pra gente, a gente tem a nossa reconciliação com Deus, então a gente se reconecta novamente com Deus. A partir daí, a gente tem uma nova vida, a gente conhece o amor de Deus. Porque a gente conheceu o amor de Deus, a gente começa a amar a Deus. Esse amor produz uma obediência aos mandamentos de Deus que estão na Bíblia. Essa obediência gera frutos de amor, paz, fidelidade, alegria, mansidão, domínio próprio. E aí a sua vida passa a testemunhar aquilo que Cristo fez em você. E outras pessoas também começam a descobrir que precisam ser salvas e experienciar tudo isso que a gente acabou de explicar aqui
pra vocês, tá? Então a salvação, ela começa com o amor de Deus, ela é realizada por Cristo, ela é recebida pela fé, então você precisa, pra receber a salvação, você precisa ter fé em Jesus. Se você não tem fé em Jesus, se você conhece pessoas que não veem Jesus, que não tem, eles não estão salvos, tá? E aí, isso produz uma vida de amor, de arrependimento, de obediência e transformação. Transformação. Não tem como conhecer Jesus Cristo e ser amado por Deus e não mudar. Não tem como. Não tem como, porque você vai pensar em fazer uma coisa de errado. Você fala, nossa, eu tô com uma vontade de fazer aquilo que eu fazia antes. Aí você lembra o preço que foi pago pra você conseguir ser liberto daquilo. Aí você fala, misericórdia, Senhor, imagina, eu não quero isso não. Deixa isso pra lá. E quando você tem o antes e depois, né? Então uma vida corrompida pelo pecado e distante de Deus. E aí de repente você tem uma vida de santificação com Deus e você tem um contato direto com Deus. Cara, você não vai querer se afastar de Deus. Você não vai. Principalmente dependendo do quão corrompida a sua vida tava. Porque se sua vida tava muito corrompida, a gente tá falando aqui de opressão demoníaca na sua cabeça. A gente tá falando aqui de coisas dando errado, sem nenhum sentido. A gente tá falando aqui de muita coisa ruim. E aí quando você começa a se posicionar em Cristo e obedecer, você é liberto da opressão demoníaca. Você é liberta de várias coisas. Então você não vai querer voltar pro passado. E aí que a sua nova vida realmente se estabelece. Tá bom? Então é isso. Se Deus já demonstrou o tamanho do amor dele por você na cruz, o que você vai começar a fazer a partir de hoje com esse amor, tá? E essa foi a nossa ministração de hoje. A gente falou sobre salvação e sobre amor. Na nossa próxima ministração a gente vai começar a falar sobre dons espirituais, que é um tema muito recorrente aqui no perfil, por conta das experiências que vocês passaram e que eu passo e compartilho aqui com vocês. Então a gente vai falar sobre todos os dons do Espírito Santo, sobre revelação, o que muda de quem estava ali no mundo espiritual, fazendo coisas relacionadas ao ocultismo, para quem começa a se posicionar espiritualmente com Cristo. Então a gente vai falar também sobre dons espirituais nesse sentido. E tudo isso vai acontecendo, tá bom? Então a gente vai ter as próximas aulas que vão ser sobre dons espirituais, as próximas ministrações. E eu tô preparando uma ministração especial sobre libertação, porque vocês me perguntam muito sobre vícios, sobre opressões demoníacas e outras coisas que fazem a gente agir de formas que a gente não gostaria de agir. E na próxima, não na próxima, mas futuramente eu vou ver se eu vou fazer a ministração ao vivo como eu tô fazendo hoje, ou se eu vou só gravar e postar pra vocês lá no canal. E também no Instagram do Carvalho de Justiça, que é o nosso Ministério de Ensino. Mas o ponto é, eu tô fazendo uma coisa assim, com desenho, entendeu? Pra ficar bem didático, pra vocês entenderem. Porque como o mundo espiritual, ele não pode ser visto por todo mundo, e algumas pessoas têm sensibilidade de sentir, de ter revelação, eu tô fazendo tudo em desenho. Porque aí em desenho, que mesmo quem não consegue enxergar e ver e sentir, vai entender exatamente o que acontece quando você tá ali pensando em fazer algo que é errado, e você sabe que é errado, e você não quer fazer, mas assim você fica aquela coisa, faço e não faço. E o vício, explicitamente, né, o vício, ele é exatamente isso. Você quer parar, você sabe que te faz mal, você sabe que aquilo não é bom pra você, mas existe algo que é um demônio fazendo você fazer algo que não é pra você fazer. Então a gente vai conversar sobre isso nessa ministração específica sobre demônio. E a gente vai expulsar uns demônios também nessa ministração, vai ser bem legal. Então, acompanhem, sigam o meu Instagram, o Instagram do Ministério Carvalho de Justiça. Todas as nossas ministrações, elas ficam gravadas para depois vocês poderem assistir e compartilhar com outras pessoas que precisam também desse conhecimento, porque é o conhecimento que faz Jesus entrar e libertar tudo que tá te fazendo mal, tudo que tá te oprimindo, tudo que tá te aprisionando, todo tipo de coisa negativa que ainda tem na sua vida pode ser tirada pelo nome de Jesus. Então é esse aqui o nosso trabalho, ensinar à luz da palavra como você pode encontrar libertação na sua vida, tá bom? Um beijo pra vocês, eu agradeço a compreensão, que hoje a gente teve nossa ministração ao vivo mais cedo, era pra ser às 7, foi às 4, por conta desse compromisso que eu tenho com a minha família. Mas semana que vem a gente mantém nosso horário, terça-feira às 19 horas, ao vivo no Instagram. Um beijo pra vocês, que a paz de Cristo os leve. Ah, eu não orei, vamos orar. A gente vai orar agora. Pera lá que nós vamos orar antes de dar tchau. Eu amo orar com vocês e orar é muito importante. Então vamos lá, vamos fechar os olhinhos, que a gente vai orar agora. Senhor Deus, Pai maravilhoso, obrigada, Senhor, obrigada, Deus, por essa tarde maravilhosa, na presença de cada uma das pessoas que estavam aqui comigo, Senhor. Obrigada, Senhor, por quem está aqui assistindo ao vivo, para quem vai assistir gravado, obrigada pelas suas
pela sua revelação, Pai, pela salvação que a gente recebeu em Cristo. Obrigada por ter se sacrificado naquela cruz pela nossa vida. Sacrificado para que a gente pudesse ter libertação dos nossos vícios, para que a gente pudesse ter libertação de opressão demoníaca, para que a gente pudesse viver uma nova vida, nova, limpa, purificada pelo teu sangue daquela cruz que foi derramado. Senhor, obrigada. Não tem palavras para agradecer, Jesus, o que você fez por nós, mas por isso que hoje nós decidimos obedecer a você, obedecer a tua palavra, Pai, sermos chamados e guiados por ti, Senhor, porque o teu amor é incomparável. Não existe nada em lugar nenhum, nem nossos pais, nem nosso marido, nossa esposa vai conseguir nos amar como você nos ama, Deus. Por isso nós dedicamos esse tempo para você, esse lugar de adoração, esse lugar de louvor, esse lugar de ensino, porque nós desejamos conhecer mais a tua palavra, Senhor. Então abre nossos corações, Deus. Se revela através de sonhos pra gente, Senhor. Se revela através da leitura na Bíblia, Pai, para que nós possamos te conhecer verdadeiramente e cada vez mais estarmos próximos de ti. Obrigada pela reconciliação que foi promovida graças ao teu sacrifício com Deus, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Nessa oração é só para agradecer mesmo pela salvação, pelo teu amor. Graças a você conseguir experienciar o que é o amor incondicional. O que é o amor que transcende qualquer tipo de dor, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de pecado, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço. Te peço que o Senhor visite cada uma das pessoas nesse momento que estão precisando dessa palavra, que estão precisando do teu amor, que estão precisando de uma nova vida, de salvação, de libertação de pecado, de vício, Senhor. Nessa noite vai, visita cada uma dessas pessoas, Senhor. Expulsa todo mal, todo espírito demoníaco cai por terra agora, no nome de Jesus, pelo sangue que foi derramado naquela cruz. Hoje nós somos salvos e libertos de toda opressão demoníaca, de toda opressão, Senhor, de demônios, de todo tipo que em algum momento tomaram conta do nosso corpo, influenciaram o nosso comportamento, Senhor. Visita agora cada uma dessas pessoas, Senhor, e promove libertação, salvação, cura, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é isso. Essa foi a nossa ministração de hoje. Um beijo pra vocês. Deixa eu mandar beijo pra todo mundo que tá aqui. Um beijo, Renan, Dário, Ale, Júlia, Rosilene, Luísa, Vitor, Elvira, Reginaldo, Mislene, Dani, Matheus, Iana, Renato, Érica, Dias, Eliane, Aline, André, Pablo, Lucas, Reginaldo, Jean, Leonardo, Cristiana, Cristiano, Ciane, Lucas, Camila, Isa, Juliana, Thaís, Gabriela, Alcione, Alexandre, João, Michele. Muita gente... Vocês gostam de live mais cedo, Pra vocês é melhor? Magno, Tayane, Silas, Luciano, Bianca, Beatriz, Rodrigo, Marisa, Alex, Rafael, Daniela, Maurício, Érica. Gente, um beijo pra todos vocês. Foi ótimo ter vocês por aqui. José, Rodrigo, Aurélio, Polly. Usem os comentários pra fazer na versão gravada, pra deixar as perguntas de vocês, tá bom? Que eu vou respondendo. Nicole, Israel, Alex, Lucas, Rodrigo, Tânia, Dulce, Isabela, Igor, Marília, Marques, José, enfim, Tamires. Gente, muito bom ter vocês por aqui, tá? Que Deus abençoe vocês, que o Senhor continue direcionando vocês para salvação e com Cristo a vida é boa demais. Tchau!